Boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer tê-los aqui. Meu nome é Oscar Vilhena Vieira, sou diretor da Escola de Direito e estou aqui ao lado do meu colega Uirá Machado. Na realidade, esse seminário inaugura um conjunto de seminários organizado com a Folha de São Paulo, mais especificamente com a Ilustríssima, que nós iremos debater alguns dos temas centrais que eventualmente nos levem a sair dessa crise menos machucados do que entramos, né? O objetivo de fazer esses seminários aqui na Escola de Direito é não só para que nós tenhamos uma dimensão dos problemas colocados por outros profissionais de outras áreas, a professora Susan, que é uma economista, de um operador, né, no caso de um tomador de decisão, o procurador-geral Rodrigo Janot, mas também que nós sejamos capazes de formular alternativas à saída dessa crise, né? E formular essas alternativas no detalhe. Talvez uma das coisas que distingam a profissão do direito das outras profissões, como arquiteto, como economistas e cientistas políticos, é que eles têm um voo, eventualmente um voo de gavião, mas na hora de arquitetar as soluções no detalhe, normalmente somos nós chamados a cooperar. Então, acho que essa é uma razão pela qual essa parceria com a Folha nos é tão cara. Eles têm contribuído de uma maneira riquíssima para o debate público brasileiro e nós esperamos contribuir nesse momento específico para a tentativa de construção de algumas soluções. Como todos sabem, e o doutor Janot mencionava isso antes mesmo de nós entrarmos aqui, esse processo pela qual nós estamos passando é, sobretudo, fruto de um processo democrático, de um processo de fortalecimento institucional pelo qual o Brasil vem passando nas últimas décadas, né? Em alguma medida, nós vivemos hoje muito mais um resultado de um amadurecimento institucional do que um momento onde nós descobrimos que há problemas no Brasil. Na realidade, o Brasil está aprendendo a enfrentar esses problemas, que são problemas muito mais profundos. E o objetivo é de que maneira nós podemos contribuir para que esse processo continue evoluindo. Então, era isso que eu gostaria de dizer, né? Dizer que a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas está, por intermédio dos seus diversos grupos, buscando formular algumas medidas que contribuam, assim como o Ministério Público está trabalhando e tem se esforçado na construção não só da aplicação da lei, mas também da sua renovação e o seu aperfeiçoamento. Eu acho que a escola poderia contribuir de uma maneira bastante significativa para outras medidas de natureza muito mais preventivas, ou seja, medidas que tivessem algum tipo de impacto sobre as janelas de oportunidade e, eventualmente, os próprios incentivos de aumento da corrupção. Então, esse é o nosso espírito. Espero que todos hoje saiam daqui com uma visão mais clara de para onde nós podemos ir. E os dois convidados, a professora Susan Rose Ackerman, que é professora da Universidade de Yale, da Faculdade de Direito, muito embora ela seja uma economista, que tem, talvez, o livro hoje mais relevante na discussão da corrupção e que passou essa semana como professora visitante da escola. Então, é um prazer tê-la aqui. Mais uma vez, eu agradeço e peço desculpas pela maratona a qual nós a submetemos, mas, certamente, a contribuição das suas ideias será enorme para o nosso debate. E também não tenho como agradecer a generosidade do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que também atendeu a esse nosso convite. Nós sabemos das inúmeras, talvez não tenha uma pessoa no Brasil mais ocupada do que ele, mas, mesmo assim, se dispôs de maneira muito aberta, muito generosa, a vir discutir essas questões, a questão específica da corrupção. Então, eu agradeço imensamente ao senhor e passo imediatamente a meus dois colegas, Caio Mário da Silva Pereira Neto, Carlos Ari Sundfeld, que são professores da área de Direito Administrativo, Direito Regulatório, Direito Financeiro aqui da escola e que vão participar como debatedores. Então, eu passo para o meu colega, querido amigo Uirá Machado, que irá coordenar essa mesa.
Obrigado, Oscar. Em nome da Folha de São Paulo, da FGV, agradeço a presença de todos vocês aqui, agradeço especialmente aos nossos debatedores aqui da mesa, faço todas as palavras do Oscar também as minhas. E, sem mais, eu gostaria já de apresentar para vocês como a gente pretende conduzir os trabalhos. A nossa ideia é que cada um dos nossos dois conferencistas tenham 25 minutos cada um, aproximadamente, para discutir esse tema que está proposto para o debate, que é saber se todos os nossos controles sobre a corrupção falharam no país. Em seguida, a gente teria comentários de dois debatedores, professores da casa, Caio Mário da Silva Pereira Neto e Carlos Ari Sundfeld. Em seguida, a gente tem a intenção de abrir para perguntas da plateia, e eu pediria apenas duas coisas, tanto para a plateia quanto para os debatedores. A primeira, que as perguntas sejam encaminhadas por escrito, o nosso tempo é apertado, e dessa forma eu poderia tentar coordenar perguntas que sejam semelhantes para agilizar um pouco e melhorar o nosso tempo. E pelo mesmo motivo de tempo apertado, eu pediria que os nossos debatedores me ajudassem a controlar os 25 minutos de exposição e os 15 minutos de debate. Então, dito isso, eu passo a palavra para o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Boa tarde a todos. A pergunta é instigante, né? Corrupção endêmica, falharam o sistema de controle? Acho que a gente tem que entender um pouquinho o contexto do que se passa, do que se passou e do que deverá suceder ainda na atuação do sistema judicial como um todo no combate à corrupção. Eu pretendo dar alguns dados dessa atuação presente, atual, para contextualizarmos a dimensão do que existe hoje e reforçar a pergunta. Mas chegou a este ponto, então falhou, né? E depois eu gostaria de contextualizar em uma gradação de intervenção internacional e interna, seja de atos normativos, seja de decisões judiciais, aquilo que, no meu entender, permitiu que se chegasse aonde se chegou, e a conclusão final é que os sistemas de controle, eu diria que não falharam, mas os sistemas de controle, ao longo desse período, eles se aparelharam, eles se desenvolveram, eles foram se tornando mais aptos e profissionais para enfrentar um tipo de criminalidade que nem sempre é fácil de ser enfrentada. Então, vamos entender do que a gente está falando, da dimensão do que nós estamos falando. Essa dita Lava Jato, nós temos duas atuações que se interligam, mas que têm atuação independente, autônoma. Uma em primeiro grau e outra perante o Supremo Tribunal Federal. Em primeiro grau, só para que a gente tenha noção da dimensão do que a gente está falando. Até hoje, esses dados mudam a cada dia. Até hoje, foram realizadas, por autorização judicial, 643 buscas e apreensões. Perante o Supremo Tribunal Federal, foram realizadas 162 buscas e apreensões, lembrando que o Supremo atua com pessoas com prerrogativa de foro. Em primeiro grau, nós tivemos 6 prisões em flagrante, 175 mandados de condução coercitiva, vamos guardar o número, 175 mandados de condução coercitiva, não é uma coisa episódica que acontece uma vez ou outra, mas que se desenvolve ao longo da investigação como instrumento de investigação. 74 prisões preventivas e 91 prisões temporárias. No âmbito supremo, nós tivemos 6 prisões preventivas, e dessas falarei um pouquinho mais à frente. Mas vamos aos números. 147 quebras de sigilo fiscal, 168 quebras de sigilo bancário, 121 quebras de sigilo telefônico,
3 quebras de sigilo telemático, 3 quebras de sigilo de dados, 16 sequestros de bens, 4 sequestros de valores. Nas 6 prisões ocorridas no Supremo, vamos lembrar que não são prisões, enfim, que afetam o cidadão comum. Uma delas ocorreu de um senador da República, foi a primeira vez em que um senador da República foi preso preventivamente sob a construção jurídica que ele estava em estado de flagrância, estava mesmo, e não era também um cidadão qualquer, não era um senador qualquer, era simplesmente o líder do governo no Senado Federal. Entre as medidas cautelares deferidas pelo Supremo, só para a gente ter noção da dimensão do que a gente está enfrentando, do que a gente está vivendo, nós tivemos um deferimento cautelar de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados. E mais, um afastamento cautelar do mandato de deputado deste próprio presidente. O presidente do Senado Federal responde a 7 inquéritos. Em primeiro grau, foram oferecidas 37 denúncias, envolvendo 216 pessoas, 7 ações de improbidade administrativa, envolvendo 38 pessoas físicas e 16 empresas. No Supremo, até ontem, eram 14 denúncias, envolvendo 45 pessoas. Entre as ações de ressarcimento, multa, enfim, cobranças de dano ao erário, o valor pedido em juízo alcança, hoje, a cifra de 37,6 bilhões de reais. Seja na atuação de primeiro e de segundo grau, essas ações, óbvio, em primeiro grau, né? Seja nas ações de primeiro ou nas atuações perante o Supremo, já foram recuperados, por meio de acordo de leniência, de colaborações premiadas e repatriação de bens, algo superior a 3 bilhões de reais. Existem já, em primeiro grau, 106 condenações. Essa investigação ela se espalha, pelo menos por 4 continentes. Nós temos 108 pedidos de cooperação internacional, sendo 94 pedidos de cooperação ativa em 30 países. E temos 14 pedidos passivos de cooperação, nós somos o alvo do pedido, feito por 12 países. Nós temos, até ontem ou anteontem, os seguintes números, e é bom que se tenha também em mente, para evitar certos discursos que tenham ocorrido, é que nós fizemos até agora, nós celebramos, em primeiro grau e perante o Supremo, 74 acordos de colaboração premiada. Desses, 59 pessoas em absoluta liberdade, ou seja, 79,72% dos acordos de colaboração premiada feitas por pessoas fora da grade e 15 acordos de colaboração premiada com pessoas detidas, que representa um percentual de 20,27%. Foram firmados ainda 5 acordos de leniência com 12 empresas. E aí vem a pergunta. Para uma investigação que chega a este ponto, a este nível, nessa dimensão, o sistema falhou? A gente não pode observar o sistema como hoje, né? A gente tem que olhar uma evolução histórica desse sistema, e de uma evolução histórica não é tão longe assim. Na área federal, nós estamos falando de 23 anos. Eu enxergo 2 fontes de atuação, ou 2 fontes enfim, que colaboraram para essa evolução do sistema, uma externa
Então, nós temos aspectos exógenos e uma interna, aspectos endógenos. Esses eu vou dividir em 2 grupos. A formação técnica, os usos de meios modernos de investigação e a evolução, seja legislativa, seja de jurisprudência. Esse ditado não é meu, né? Esse é: o homem muda o mundo, e o mundo mudado muda o homem. Nesse ambiente de cooperação de organizações internacionais e de blocos regionais, toda essa atividade de cooperação e desenvolvimento, segundo a leitura que faço, isso gerou uma espécie de uma política criminal global envolvendo estas questões de corrupção, que não são questões tupiniquins, obviamente que não. E essa política criminal global, ela teve impacto em 3 aspectos nos diversos países envolvidos nesse sistema de cooperação de organismos internacionais e blocos regionais. O primeiro foi a harmonização das legislações penais. Então, as legislações penais tendem a se harmonizar nos diversos países. O segundo foi um surgimento de um ambiente extremamente propício à cooperação entre nações e entre os órgãos de controle. E, eu diria, uma inflação legislativa interna em diversos por indução dessa modificação no âmbito internacional. E eu gostaria de pontuar alguns instrumentos importantes que levaram à transformação dos diversos países, inclusive o Brasil. O primeiro, 1998, a Convenção de Viena sobre o narcotráfico, e que traz com ela o crime de lavagem de dinheiro, né? Então, se a gente for pesquisar a origem do crime de lavagem e do crime antecedente à lavagem, então essas legislações de primeira geração, elas traziam o crime antecedente como o crime de narcotráfico, porque ela nasce na Convenção de Viena e depois evolui para outros crimes antecedentes, né? Nós temos, em 1996, a Convenção de Caracas, Convenção Interamericana contra a Corrupção. Nós temos, em 97, a OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 2000, Palermo, com um passo enorme que define a organização criminosa, expede comandos de criminalização e de adoção de instrumentos jurídicos importantes, né? 2003, a ONU aprova a Convenção Anticorrupção, a Convenção de Mérida. E temos ainda um trabalho de influência interna, GAFI e ENCLA. De todo esse ambiente cooperado, quer dizer, o que reflete no nosso momento atual? Então, nós temos hoje uma realidade de bloqueio de valores, nós temos uma realidade de repatriação de ativos, nós temos uma realidade de transferência de processos, né? Assim, a gente teve a oportunidade de receber 2 processos feitos da Suíça. Nós temos um instrumento poderoso, que é equipes conjuntas de investigação. O Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público brasileiro e o Ministério Público suíço investigam fatos com reflexo nos 2 países, e essas 2 equipes de Ministério Público trabalham em conjunto, em contato direto. E nós temos uma facilidade de cooperação nas extradições. Então, sem querer me alongar, só para fazer um pequeno parêntese, né? Eu acho que pouca gente entendeu por que o Ministério Público Federal deu tanta ênfase à extradição de um ítalo-brasileiro chamado Pisolato. Esse sujeito, ele era o último condenado do processo da AP 470 e que evadiu, usando documento falso do próprio irmão, e foi para a Itália, onde ele é cidadão italiano,
A Constituição brasileira, ainda por resquício, né, do nosso tempo aí do regime de exceção, não permite a extradição de brasileiros, né? Eu acho que o bandido tem que cumprir pena onde cometeu o crime. Se brasileiro cometeu o crime nos Estados Unidos, vai cumprir pena nos Estados Unidos. Quer dizer, né, a gente não tem que ficar segurando bandido aqui de jurisdição nenhuma. Mas nós insistimos muito no pisolato, mas muito. Está ali o meu colega, Eduardo Pelela, né, que fez não sei quantas viagens para a Itália, e ele é ítalo-brasileiro, né? Então, assim, tinha muita facilidade de comunicação e interação com as autoridades italianas. E a gente investiu muito, mas muito. Era o efeito que essa extradição traria, né? Era o efeito pedagógico que essa extradição traria. Que o recado hoje a gente consegue bloquear, a gente consegue repatriar valores e, mais que tudo, valores que são levados para fora, a gente traz de volta. Mas pessoas que saem daqui para fora, a gente traz de volta também. Quer dizer, essas pessoas não se subtrarão ao efeito da jurisdição brasileira. Então, esse foi, enfim, a ênfase que o Ministério Público Federal deu, nesse caso do pisolato, não pelo cidadão em si, assim, não pela pessoa em si, mas era o exemplo pedagógico que ele daria. Temos uma outra já obtida, não posso revelar o nome, mas para a gente também foi um sucesso, que é a extradição de um português que tem dupla nacionalidade. Esse está autorizado a extradição, estamos ainda enfrentando lá alguns recursos administrativos ao processo, mas o efeito é esse, o efeito pedagógico pisolato. Esse caldeirão internacional refletiu muito internamente. E reflete, seja de ordem legislativa, e a gente vai olhar a evolução da jurisprudência brasileira, né? Tudo começa em 88, com a mudança do desenho da conformação do Estado brasileiro. E eu vou falar, óbvio, no plano federal, que é o que eu tenho, né, trânsito, né? É lembrar que até 1988, o Ministério Público Federal ele acumulava a Advocacia da União e era Ministério Público. A Advocacia da União ela exigia, como atuação institucional, algo em torno de 85% do nosso esforço de trabalho era direcionado à Advocacia da União. E algo em torno de 15% era direcionado ao esforço de Ministério Público. A Constituição vem, transforma o Ministério Público. Ele dá autonomia administrativa, autonomia financeira, garante e assegura o acesso à carreira republicanamente para o concurso público. A escolha do Procurador-Geral da República passa a ser um misto. Existe a atuação do Poder Executivo, existe a atuação do Senado da República, e o escolhido tem que ser obrigatoriamente da carreira, não pode ser de fora da carreira. Mandato de 2 anos e a possibilidade de ser retirado do cargo apenas por processo de impeachment baseado em crime de responsabilidade. Fora isso, o mandato é garantido, né? Em 93, com a Lei Complementar 75, é que o Ministério Público Federal perde, portanto, esse 85% de atuação para a Advocacia da União. A AGU assume a Advocacia da União e a gente passa a consolidar a atuação de Ministério Público. Temos uma mudança importante em 2001, Emenda Constitucional 35. Qual era o sistema? O processamento de qualquer pessoa, de parlamentar, que tinha, como tem até hoje, prerrogativa de foro, seria necessária a aprovação da respectiva Casa Legislativa para que ele fosse processado. A Emenda 35 inverte o paradigma e diz, não precisa de autorização, ele pode ser processado, independentemente da manifestação da Casa Legislativa. Essa é uma opinião pessoal minha, né? Muita gente ri quando eu falo isso, mas a TV Justiça, 2002. A TV Justiça teve um efeito
de trazer para a agenda do cidadão os processos judiciais. A TV Justiça inseriu na agenda do cidadão a discussão de questões judiciais que eram relegadas a um ambiente fechado, hermético, com um linguajar próprio, data vênia, né, ex adverso, né? Assim, até esse linguajar muda para que as pessoas possam ter acesso às informações desse processo. A TV Justiça traz transparência, traz acesso à informação e traz controle. Dentro do bloco regional aqui, nós temos, a cada 6 meses, reuniões temáticas e setoriais, e uma delas é de Procurador-Gerais da República do bloco do Cone Sul. E a penúltima reunião, o Procurador-Geral do Chile, recém-empossado Procurador-Geral, ele me diz assim, rapaz, o que é isso? Eu fui ao Rio de Janeiro, tem lá amigos, e fomos tomar cerveja em Copacabana. E, de repente, o assunto mudou de futebol para TV Justiça. Já assim? Eu vou acelerar, então. Ação Penal 470, eu vou fazer um speed agora para poder concluir o que eu quero, né? Eu estava empolgando aqui. A Ação Penal 470, ninguém acreditava que o Supremo enfrentaria essa questão, enfrentou e condenou. Lei de Improbidade Administrativa de 1992, Lei de Responsabilidade Fiscal 2001, Lei da Ficha Limpa 2010, Lei de Acesso à Informação em 2011, Lei Anticorrupção Empresarial 2013. Foi rápido, mas, assim, se vocês olharem o que essas leis representaram durante esse período de tempo, foi uma mudança abissal no instrumental que se coloca à disposição da sociedade brasileira. As manifestações de rua, que trouxeram... vamos lembrar, qual foi o resultado da Ação Penal 470? PEC 37. Acaba com o poder de investigação do Ministério Público. Era certa a aprovação da PEC 37. Quando isso cai na boca do povo, e isso vai para a rua, a situação reverte inteiramente, né? E eu trouxe aqui o placar. O que era certo virou o seguinte placar. 430 votos não, 9 votos sim e 2 abstenções. 2011, Lei da Lavagem de Dinheiro, estabelece norma de compliance, os crimes precedentes restritos e introduz o sistema da colaboração premiada para redução de pena. Lei 12.850, combate ao crime organizado e a implantação plena da colaboração premiada nos crimes que ela menciona. Essa lei, os resultados estão visíveis aí, né? E a gente não prende para negociar, né? O percentual não mente. Ela acaba, além de criar o instrumental para o trabalho, ela acaba, primeiro, com a omertá. A lei do silêncio não existe mais. Segundo, acaba com a tranquilidade de algumas pessoas que faziam uma conta de custo-benefício e que o benefício era muito maior do que o custo, e agora essa equação também se inverte. Maio de 2015, vamos lá, maio de 2015, nós estamos falando um ano e pouco atrás, o Supremo decide que o Ministério Público pode investigar. Até então, podia e não podia, podia e não podia, podia e não podia. Fevereiro de 2006, essa, assim, é um dos maiores golpes contra a corrupção, a decisão do Supremo, fevereiro deste ano, que altera uma jurisprudência que vigia até 2009, depois de 2009 foi alterada, e ela é realterada para a posição inicial em 2016, que diz: condenação em segundo grau, quando estão acertadas as provas e a discussão de fato e passa a ser só jurídica, é prisão. Não tem mais recurso do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, para efeito de cumprir a pena. Eu tinha trazido uma transparência, não vai dar tempo, mas eu quero falar rapidamente. Mais 2 minutos. Nesse período de 7 anos, eu pedi uma certidão do Supremo Tribunal Federal. Então, os dados que eu estou me referindo aqui são dados fornecidos por certidão da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal.
Em 7 anos, nesse período, foram autuados 86.299 recursos extraordinários. Desses, 3.015 eram recursos extraordinários criminais. Dos 3.015, 211 foram providos. Dos 211 providos, 41 foram favoráveis à defesa. E somente 2 resultaram em reflexo no status libertatis dos recorrentes. 2. Nós estamos falando de 0,6%. E um deles, a gente está dando de barato ainda, foi o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, que considerava a contravenção o uso de petrechos de furto e roubo, chave micha, gazua, pé de cabra, isso demais. Aí não dá. Criminalizar esses instrumentos que podem ser também de trabalho, não dá. Então, dos 2, um foi esse. Os gráficos estão aqui, eles falam muito bem, mas vamos lá, né? Em fevereiro de 2016, o Supremo reconhece a constitucionalidade da Lei Complementar número 105. O que faz? Permite o acesso à movimentação financeira pelos órgãos de controle, inclusive Receita Federal e COAF, de pessoas, né, cuja luz amarela ela acende, né? A parte agora aqui de formular alternativas, que foi a provocação para sair do tema, eu não vou poder detalhar, mas nas perguntas posso fazê-lo, mas trago aqui considerações em torno das 10 medidas que foram sugeridas ao Congresso Nacional, que, na verdade, são mais... Pode ter mais 5 minutos. Estamos interessados nessa parte. As 10 medidas, na verdade, não são 10 projetos de lei, são temas que envolvem... Cada tema pode envolver mais de um projeto de lei, né? Mas eu vou pegar só, não todos, né? A questão da prevenção, da corrupção, essa, assim, eu não consigo racionalizar esse entendimento. É que, até agora, não haja criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Então, o meu salário, que hoje, bruto, é 32, e que passou ontem na CCJ aumentando para 36, como é que eu posso ter um patrimônio a descoberto de X milhões e a presunção, eu não tenho que provar a origem desse dinheiro? No mínimo, há que se inverter isso aí. Amigo, é herança. Você casou com mulher rica? Você ganhou na loteria? Pode ser. Agora, explique a origem. Nós temos aumento da eficácia dos recursos, né? Não há mais a condição de se admitir essa infinidade de recursos. Prescrição penal, é um absurdo o sistema de prescrição como está hoje, já melhorou bem, né? Mas não está. Ajuste em algumas nulidades penais, que isso aí, se tiver pergunta, a gente pode esclarecer. Responsabilização criminal da utilização do Caixa 2, não só como crime eleitoral, mas como lavagem de dinheiro. O sistema eleitoral ele lava dinheiro de dentro para fora e de fora para dentro. Confisco alargado é que você possa confiscar não o objeto do alcance do agente público no bem público, mas você pode alcançar o equivalente àquele. Se o sujeito alcançou o dinheiro, delapidou, botou na Suíça ou em outro lugar e não se localiza, mas se está provado que ele desviou X e ele tem um patrimônio aqui equivalente, que esse confisco possa alcançar, o confisco alargado, possa alcançar o que foi comprovado que ele levou. E temos ainda, já encerrando mesmo agora, algumas outras propostas, né? Ampliar as hipóteses de colaboração premiada para todos os crimes. Não há administração da justiça penal que demande a existência dos processos penais, a exemplo de hoje, permitir, né, o acordo mesmo. Eu fui, há uns 5 a 6 anos atrás, eu fui conhecer uma procuradoria em Créteil, que é perto de 90, 80 quilômetros de Paris. Aí eu entro na sala, tinha lá 10, 12 pessoas, homens de gravatas, mulheres de terninho, com alto-falante e... Não, como é que chama isso? Headphone e microfone. Eu disse, mas você tem um call center aqui na Procuradoria? Que diabo é isso? Ele falou, não, isso aí são pessoas fazendo acordo com as pessoas, com os réus que estão ou presos ou soltos nas delegacias com os respectivos advogados.
Então, crime com pena até isso aqui, o pessoal faz acordo, é call center. É isso aí, rapidez, né? Você instaura o processo, cita o cara, fez a prévia, tá, isso aqui, vamos, né? Melhor disciplina da leniência, né? Hoje, o que se quer em leniência é você faz a leniência com a empresa e isso tem reflexo na área penal. Ao que me conste, isso depende de uma alteração constitucional, porque o Ministério Público ainda tem a exclusividade da ação penal pública, portanto, não há acordo administrativo possível que reflita na área penal. Então, vamos discutir em conjunto para fazer o acordo com essas empresas. Uma outra, isso aqui eu quase apanho quando eu falo, mas regulamentação do lobby. Não adianta a gente fingir que não existe. O lobby existe, tá? O lobby está aí. Então, vamos regulamentar o que é lobby lícito, o que não é lícito, que limite tem um lobby, que não tem. Sim, delimita-se a atuação do lobista. Não adianta a gente fingir que não existe lobista. Existe em tudo quanto é lugar, né? Uma lei sobre assistência judiciária mútua, que nós não temos. E esse aqui, eu não sei falar o termo em inglês, eu não falo inglês, né? Mas é o lanceur d'alerte, que é o... Tocador de apito. Aquele que aponta, né? Whistleblower. Esse. E hoje nós temos, seja na área privada, seja na área pública, a colaboração depende do sujeito admitir o crime que produziu e entregar os copartícipes do crime. Mas aquele que tem conhecimento de um crime do qual ele não participa, ele não tem proteção jurídica para dizer, estou sabendo, foi isso, foi aquilo. Então, assim, esse é o lanceur d'alerte, em que eu acho que o sujeito que está disposto a integrar e que acaba com a vida dele, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, ele tem uma determinada proteção jurídica. E, finalmente, mesmo agora, já fechei até o papel, a criminalização da corrupção na iniciativa privada. Nós temos que entender que a corrupção não pode ser vista como uma questão afeta somente ao poder público. Dentro de um contexto de um sistema capitalista, a empresa não tem uma função orgânica na sociedade, então, até por isso, ela merece ser protegida. Então, temos que criar os ambientes propícios para a prática da corrupção. E o resto a gente conversa aí para eventuais perguntas, pedindo desculpa por ter ultrapassado em muito meu tempo, né? Obrigado, doutor Janot. Os meus mecanismos de controle do tempo falharam, mas pelos aplausos a gente viu que valeu a pena.